Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia. Deixa eu te falar, enquanto eu estou me preparando aqui para entrar falando de Malaquias, capítulo 2, verso de número 10, convida pessoas para interagir conosco nesta live hoje, outra vez. Eu volto já, saia daí não. Palavra das 15 já está no ar. Eu estou todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus. Hoje nós estaremos falando em Malaquias, capítulo de número 2, o verso é de número 10 a seguir, falando sobre a infidelidade de Judá. A infidelidade, a quebra da aliança, coisa que Deus não aprova, coisa que Deus, ação que Deus abomina, é esta quebra de aliança, infidelidade. Deus reprova a infidelidade do homem. Deus reprova a quebra da aliança. E é por isso que nós precisamos zelar da nossa aliança. Nós precisamos cuidar da nossa palavra, do nosso compromisso. Deus reprova toda violação, todo rompimento de aliança. A aliança que ele aprovou, que ele concordou, que ele foi testemunha. O assunto aqui é uma aliança que traz um pouco de polêmica para falar sobre ela, que é a aliança conjugal. A quebra da aliança conjugal é algo que Deus reprova. Deus não aprova a quebra de aliança conjugal. E esse texto de Malaquias, qual nós estaremos abordando agora, ele fala muito bem sobre isso. E ele traz um esclarecimento, ele envolve esta aliança conjugal com fidelidade do altar, fidelidade com Deus. E ele compara como vida de perversidade. Malaquias capítulo 2, verso de número 10. A infidelidade de Judá. Não temos todos o mesmo pai? O profeta Malaquias está fazendo esta pergunta na direção de Deus. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será, então, que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? A primeira reclamação aqui, a primeira infidelidade, é a fidelidade entre os irmãos. A quebra das alianças, ou da aliança entre os irmãos. Esta é a primeira infidelidade a qual Deus está repreendendo Judá. Verso 11. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor o ama. Porque que ele está falando esta palavra? Porque o culto de alguém desarrumado é um culto que não é recebido. Jesus mesmo disse isso. Se conserta primeiro para depois oferecer o seu culto. Se você vai num santuário com a vida fora do estatuto de Deus, da ordem de Deus, do mandamento de Deus, o seu culto não será recebido e há uma desonra sobre isso. Uma desonra de quê? Do altar de Deus, que Deus ama. Então, a primeira foi quebra da aliança entre os povos. A segunda foi desonrar o altar do Senhor, o qual o Senhor ama. Então, esta razão,
de Deus estar revoltado com o povo. Como que desonrar este altar? Homens casaram-se com mulheres que adoraram deuses estrangeiros. Então, esta mistura, esta quebra de aliança, porque isto era fundamentado na lei. Não poderia casar com mulher, os homens não poderiam casar com as filhas dos homens que adoravam deuses pagãos, ou deus pagão. Então, quando isto acontecia, era quebra de aliança. E o Senhor abominava isto, o Senhor repugnava isto. Então, este é a terceira razão porque Deus está chamando a atenção de Judá aqui. Primeiro, quebrou aliança entre os irmãos. Segundo, ia adorar a Deus com a vida desconcertada. Terceiro, vida desconcertada por causa de casamentos com mulheres estrangeiras que adoram outros deuses. Verso de número 12. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isto, seja ele quem for. O profeta está falando aqui. Ele está dizendo, eu desejo que Deus lance fora o homem que faz isto, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A oferta não justifica o pecado. Ainda que a oferta é alta, ainda que a oferta é abundante, ela não justifica o pecado. É primeiro conserta o pecado. O Senhor está dizendo, ainda que a sua oferta é pequena, mas se a tua vida estiver com Deus, o seu culto é recebido. Se a sua vida estiver fora, estiver na incredulidade, estiver no pecado, sua oferta pode ser muito grande, mas o teu culto, a tua oferta, não será recebida. E eles seguem na mesma linha. No verso 13, a outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, chora e geme, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E aí eles choram, e eles perguntam. E vocês ainda perguntam, por quê? E ele responde, é porque o Senhor é testemunha entre você e a sua mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa. A fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. E aí o Senhor diz, não foi o Senhor que o fez um só, um corpo e um espírito e um espírito eles lhe pertence. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. E o verso 16 ele diz assim, olha, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Amados, Deus, ele tem uma dedicação, os olhos voltados a uma vida conjugal abençoada. Isto é, desde Adão, quando o Senhor prepara, olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Farei uma mulher para ajudar e para auxiliar, para completar este homem. Então Deus achou por bem fazer a mulher. E daí para cá, desta aliança, ou seja, essa instituição, ela foi criada e constituída por Deus, estabelecida por Deus. E Deus sempre trabalhará a favor desta aliança. Ele começa dizendo que eles quebraram o relacionamento entre eles, irmãos. E pergunta, nós não somos filhos de um único pai? Ele reclama porque eles vão adorar a Deus e casando com mulheres que adorem outros deuses. E ele reclama também porque eles foram infiéis no seu casamento. E ele conclui dizendo, eu odeio o divórcio. Deus falando, eu odeio o divórcio.
que nós procuremos ser cada dia mais fiéis com as nossas alianças, das quais o Senhor está aprovando. O texto sagrado, ele diz, eu sou testemunha. Você sabia que Deus é testemunha do casamento? Porque o casamento é algo estabelecido por Ele. Ele está dizendo, eu sou testemunha do seu casamento. E vocês violaram a aliança. Ele disse, eu não recebo mais o culto de vocês. Eu não recebo mais a oferta de vocês por causa desta situação. E ele conclui o texto, o verso 16. As últimas palavras que o profeta Malaquias, na direção de Deus, ele traz para o povo de Judá. E por que não dizer para nós na tarde desse dia? Ele traz a conclusão dizendo, por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Ele termina o verso de número 16, a última parte, dizendo, por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Deixa eu te falar uma coisa. Em todas as vossas ações, antes de você agir, você tem um Espírito Santo dentro de você. Seja sensível à sinalização do Espírito Santo para os seus atos, para as suas ações. Não sejam insensatos, mas sejam fiéis. A palavra da tarde para o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar. Não toma nenhuma decisão de você. Consulta o Espírito Santo que está dentro de você. Se ele sinaliza, pode atuar, você atua. Mas não atua dentro das suas vaidades. Não age pelas suas vaidades dos seus olhos, seus desejos, do seu toque. Mas haja na direção do Espírito Santo. De novo, seja sensível ao sinal do Espírito Santo. Você fazendo isto, você não está sendo insensato, mas você está sendo sensato, fiel com Ele. E diga para Ele, não me deixe errar, não me deixe tomar decisões erradas. Cuida do meu sim e cuida do meu não. Me ajuda a me controlar. Fala isso com o Espírito Santo. Ele é o mais interessado em te ver com fidelidade. Ele é mais interessado que você não quebre a aliança. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Esta é a programação chamada programação Palavra das 15. O objetivo aqui é levar a palavra de Deus para o Brasil, o mundo. Nós já estamos em muitas nações fazendo a obra de Deus. Mas tem um único objetivo aqui, falar do amor de Deus. Quero também me apresentar a você. Eu sou pastor-presidente da AD Plena Paz, e que se encontra o Templo Central, a fundação deste ministério, está situado na Avenida Pascoardito, 1745, em Americana, São Paulo, Brasil. E as nossas reuniões de cultos acontecerão todos os domingos, às 18h30, todas as segundas, às 19h30, e também às sextas-feiras, às 19h30. Você é meu convidado especial. Tenho certeza que você sentirá abençoado por ter reunido nesse ministério, aonde tem uma palavra séria, aonde tem uma ministração séria, aonde tem louvores espirituais, uma igreja séria. Convido você, vem comigo.
que a mão do Senhor continua te protegendo na tarde desse dia. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua palavra. Senhor, venha o teu nome ser adorado, glorificado, magnificado. Abençoa, Senhor, o teu povo, todos esses que foram privilegiados de encontrar esse vídeo, meu Pai. Que a tua mão possa estar trabalhando na mente, no coração, na alma. Meu Deus, para a fidelidade, meu Pai, contínua, porque o Senhor é fiel. Dê a paz, dê a realização e o contentamento a cada um, e uma firmeza, meu Pai, para permanecer nos teus caminhos. No nome de Jesus.